Palavra de Deus que está escrita em Juízes capítulo 14, versículo 5 ao versículo 9. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai e a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando, e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber do que o corpo do leão é que tomara. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós estamos, ó Deus, em Tua presença. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que através da Tua santa palavra, venha tocar, ó Pai amado, em nossa alma, em nosso coração. Venha nos, Deus, trazer, ó Pai, um ensinamento da Tua vontade, do Teu querer para cada um de nós. Ilumina, Pai amado, a nossa vida, Pai, agora com a luz da Tua santa palavra. Se alguém, Pai amado, aqui está confuso, está preocupado, está ansioso, possa, Pai, através da palavra de Deus, receber o remédio. Se alguém aqui, Pai, precisa de uma resposta, que possa, Pai amado, através da Tua palavra, receber a resposta do Senhor para o seu coração. Pai amado, abençoa para o Teu povo, Deus, e fala, e toca, e ministra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu quero perguntar para você, irmão, irmã, o que você faria se você encontrasse um leão na sua frente? Eu tenho certeza que os irmãos talvez nunca pensaram nisso. Mas às vezes já imaginou, né? Se eu estivesse num lugar e encontrasse uma fera. Não é verdade? O que acontece conosco não é que nós encontramos com o leão. É o leão que encontra conosco. É o leão que às vezes, né, nos pega de surpresa. Alguém aqui já viu aquele ditado popular que fala assim que eu tenho que vencer um leão todo dia? Hein? Então, todos os dias na nossa vida acontecem situações que você é pego de surpresa pelo leão. Acontece um susto, algo que é como se um leão saltasse na sua frente. E você pensa assim, agora o que eu faço? Como que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E agora eu gostaria de falar o seguinte: o que vem a ser o leão? O que é o leão? O leão é um animal feroz e mais forte que você. O leão é uma situação feroz, uma situação perigosa, uma situação mais forte que você. Toda vez que você sentir essa fúria contra você, toda vez que você vê assim, fui pego de surpresa, toda vez que você pensar assim, esse problema é maior do que eu, é mais forte do que eu, é um leão que você está enfrentando. Aquilo ali é um leão. E com essa mensagem eu gostaria de refletir com a igreja o seguinte: como que eu venço um leão? Como que eu posso vencer um leão? Como? Como que eu posso vencer uma situação que ela é mais forte que eu? Como que eu posso vencer uma situação que eu não estou preparado, porque ela me pega de surpresa? Nessa história aqui, Sansão estava indo para a casa dos seus pais, e de repente ele está andando assim, tranquilo. Eu imagino uma paisagem desértica, né? Uma paisagem bem seca. E ali o Sansão andando. O que aconteceu? De repente, o leão pegou de surpresa. Se alguém aqui já assistiu os documentários de TV, o leão, ele acompanha a presa de longe. Ele vai chegando de fininho, em silêncio, devagar. Ele tem calma. E ele espera o momento exato para dar o bote. E ele quer pegar a pessoa de surpresa.
Se eu vou me aproximar sem ele ver. O leão com aquela juba no meio do capim seco, né? Ele camufla um pouco. Ele anda abaixado e vai devagarinho até a hora que ele vê assim, daqui eu aguento correr e pegar aquela vítima de surpresa. Irmãos, Sansão foi surpreendido. Na hora que ele viu o leão já tinha visto ele há muito tempo. O leão já estava seguindo ele há muito tempo e de repente o leão, pula na frente dele. Mas Sansão tinha uma coisa na vida dele, que a presença do Espírito Santo veio sobre ele, deu uma força tão grande, que ele pegou o leão com a mão. Acho engraçada a forma que o texto fala, parece com uma folha de papel que fez assim, ó, rasgou o leão no meio e jogou ali. Ele não deu nem confiança e continuou a sua caminhada. Quando ele voltou no caminho, na viagem de volta, ele passando no mesmo lugar, falou, vou ver se o leão está ali onde que eu joguei. Quando ele chegou ali, tinha mel, né? Tinha um chame de abelha, tinha mel. Ele pegou, comeu o mel, levou, né, para os pais dele, né, para comer o mel, não falou nada. Mas através dessa mensagem aqui nós temos uma lição maravilhosa. Como que eu vou vencer os leões na minha vida? Como? Tem outros exemplos na Bíblia de gente que venceu os leões. Quem mais que venceu o leão, gente que lutou com o leão? Quem? Davi. Davi, quando o leão vinha pegar as ovelhinhas do pai dele, o que ele fazia? Ia lá e pegava o leão pela mão e matava ele com a mão, né? E aqui eu digo que Davi venceu o leão com o quê? Com o quê, gente? Oi? Com o Espírito de Deus. Mas qual foi a atitude dele? Ele teve coragem. Porque se ele corresse do leão, se ele virasse as costas para o leão, aconteceu o que com ele? O leão ia bater aonde, gente? Aqui, ó. E nas costas dele. Ele falou assim, não vou virar as costas para o leão não, vou ficar de frente para ele. Então muitas vezes na nossa vida, nós somos derrotados pelos leões, porque a gente vira as costas. Você tem que encarar de frente. Tem que ter coragem. Só que teve uma outra pessoa também que enfrentou o leão. Quem foi? Tem mais um que ficou com os leões. Daniel. Daniel ficou com os leões. E como que Daniel venceu os leões? Como? Como? Hein? Não, mas o que Daniel fez para vencer os leões? Ele era obediente a Deus, mas ele fez uma coisinha. Orou. Oração. Fez só uma oração. Os leões estavam com fome, gente. Com tanta fome que depois, quando jogaram outras pessoas, antes da pessoa chegar no fundo da cova, os leões já tinham despedaçado tudo. Mas com Daniel, os leões ficaram de boca fechada. E a gente até brinca, os leões ficaram em jejum, né? Porque Daniel ele fazia jejum também. E os leões ficaram em jejum. Então Daniel venceu com oração. Então aqui nós já vimos duas formas de vencer leões. Uma é a coragem. Você não foge do problema. Vem o problema, você não está preparado para ele, não fuja. Enfrenta. Enfrenta que Deus vai te ajudar. Como Davi fazia. Outra coisa é a oração. A oração fecha a boca do leão. Não tem leão que aguente oração, gente. Não tem. A oração, ela fecha a boca do leão. Nessa palavra de Deus, nós vemos aqui que Sansão atacou aquele leão. E derrotou aquele leão. Jogou fora o corpo dele, depois quando ele voltou tinha mel. E aqui tem uma mensagem. Como que eu venço os leões da minha vida? Como que eu venço as situações difíceis da minha vida? Como que eu venço as dificuldades, as lutas, os problemas que vêm contra mim e me pega de surpresa? Primeira coisa que eu aprendo aqui com Sansão é pedir a ajuda de Deus. Diz o versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga o cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai e sua mãe deu a saber o que fizera. Irmãos, ajuda de Deus. A força nossa vem de Deus. Tudo que você vai fazer na sua vida, você não fala assim, eu que fiz. Você fala assim, olha, com a ajuda de Deus. Tudo que você vai fazer na sua vida, como Tiago explica,
Você não fala assim, eu vou fazer. Fala assim, se Deus quiser, eu vou fazer. Então coloque tudo Deus na frente. Aqui diz que na frente de Sansão estava quem, gente? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus apossou de Sansão. Não tinha como o leão pegar Sansão, mas tinha como Sansão pegar o leão. Aquele leão pensou assim, não, lavar um prato cheio. Hoje eu vou dormir de barriga cheia. Que nada. Ao invés de Sansão servir de alimento para o leão que deu alimento para Sansão. Sabe o que eu aprendo com isso? Dependendo de uma crise na sua vida, e se você for com a força de Deus, aquela crise, Deus pode fazer ter alimento para você. Daquele problema. Aquele leão que apareceu para te pegar de surpresa, que você pensa assim, pronto, acabou minha vida. Aquele leão, Deus pode fazer, sabe o quê? Transformar em doçura para você. Deus transforma. Então a primeira coisa é colocar Deus te dá força. A Bíblia promete em 1 Coríntios 10, 13, que não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Juntamente com a tentação, vai te prover o livramento para você suportar. Ou seja, Deus nunca vai te dar uma luta maior do que você aguenta. Então se aparecer um leão para você vencer, você peça a ajuda de Deus, que Deus ele vai te dar força para você vencer. Em segundo lugar, é humildade. Sansão não quis contar para ninguém, falou assim, eu matei leão. Ele não queria fazer isso. 2 vezes aqui fala, no versículo 6 e no versículo 9. Diz que não vou falar para ninguém que eu matei leão, não. Não precisa sair contando para os outros, não. Eu aprendo que é humildade. Irmãos, Jesus prometeu que aquele que se humilha será? Quem se humilha será? Exaltado. Então tem alguém te humilhando? Deixa. Que Deus vai te exaltar. Ora, não se exalte. O que é se exaltar? Se exaltar, às vezes a pessoa se exalta gritando, falando, impondo, eu quero, eu exijo. Não se exalte não. Espera. Porque se você se exaltar, o que vai acontecer com quem se exalta? Vai ser humilhado. Então se você está sendo humilhado, tenha humildade, espera. Deus vai te exaltar. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. Ou seja, Deus dá força. Quando a pessoa é humilde, Deus ele fortalece a pessoa. Por isso que Deus gosta de usar pessoas pequenas. Jesus mesmo falou que Deus separou os pequenos para envergonhar os grandes. Deus separou os fracos para envergonhar os fortes. Então a humildade, gente. Quando você é humilde, Deus ele te dá força. Eu gostaria que você, para nós concluir essa mensagem, abrisse também a sua Bíblia. 1 Pedro 5, 5 a 8. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Para um pouquinho aí. Aqui está falando primeiro de humildade. Então você vence o leão com humildade. Se humilha. Seja humilde, que Deus te dá força para vencer. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui está falando da oração. Apareceu o leão. Em vez de você ficar ansioso, em vez de você ficar apavorado, ora. Ora e pede a força do Espírito Santo. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, aqui está falando que o leão, ele anda ao derredor. Então fala assim, olha, seja sóbrio, fica atento, vigia, fica aí de olho aberto. Por quê? O diabo, ele ruge como leão, mas ele não é leão, gente. O diabo não é leão. O leão, sabe quem que é? O leão da tribo de Judá? Sabe quem que é? É Jesus. O diabo não é leão.
Ele ruge, ele finge, faz de bravo, para fazer medo. Fica atento. E ele fica onde, gente? Ao derredor. Só que a palavra de Deus, lá no Salmo 34, 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao... O anjo do Senhor acampa-se ao redor. O anjo de Deus acampa ao redor. E o diabo fica onde? Ao derredor. Irmãos, tem anjo aqui perto de você. Igual Daniel. O leão não veio nele porque tinha anjo ali. Deus está com você. Deus está com você e Ele te protege. Só que a gente tem que ter o quê? Vigilância. Estar atento. Quando Sansão voltou, o que aconteceu? Ele comeu mel. E eu quero falar para você em nome de Jesus. Se você está passando por uma luta, por um leão, uma perseguição, uma situação difícil na sua vida, ou se acontecer, tenha calma. Primeiro ore a Deus, seja humilde, peça a ajuda do Senhor, espera, daqui a pouco Deus vai te dar mel na sua boca. Deus pode mudar a situação e a sua luta, ela terminar com sabor de mel. Como Sansão voltou comendo mel ali para sua casa. Que Deus te abençoe e que o Senhor te dê vitória sobre os leões em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai amado, eu te louvo, Senhor, porque muitas vezes na nossa vida nós somos surpreendidos pelos leões, pelas lutas e pelas tribulações. Pai amado, pela fúria do inimigo. Mas eu creio que o Senhor Deus está colocando anjos ao nosso redor. E Ele não pode nos alcançar. O Senhor é aquele Pai que fecha a boca dos leões. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos prepara. Eu abençoo cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Que ele possa ser preparado, possa ser fortalecido para vencer os leões. Pai amado, eu ministro sobre cada família agora a proteção divina. Pai amado, em nome de Jesus. E que teu servo e tua serva possa saber que conosco está quem é mais forte, o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele venceu, e ele vence, e ele vencerá na nossa vida. Pai, abençoa cada família, Pai, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.